O estudo de hoje considera duas orações feitas pelo apóstolo Paulo em favor dos crentes de Éfeso, feitas no ano 62 da nossa era. Mas o que adianta essas orações, irmão? Será que essas orações que foram feitas no primeiro século servem ainda para nós no ano 2023? Praticamente 2000 anos após elas terem sido feitas pela primeira vez. Eu digo, irmãos, o seguinte: se está na Bíblia é porque é para nosso ensino, como já vimos isso. Toda a Escritura é inspirada e é para nosso ensino. Se está na Bíblia é para nós hoje, é para nós enquanto vivermos, é para a igreja cristã, para a história da igreja cristã. E essas duas orações, irmãos, a primeira que está em Efésios, capítulo 1, dos versos 16 a 19, e a outra que é do capítulo 3, que estamos estudando nessa semana, dos versos 14 a 19. Se olharmos a primeira, irmãos, no verso 16, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós as vossas orações. De quem que ele estava lembrando? Dos cristãos gentios, dos cristãos estrangeiros, que agora estavam sendo adicionados à igreja, estavam compondo a igreja cristã. Veja lá, ainda o verso 15 do capítulo 3 diz assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que nome? O nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de Paulo, feita a Deus, o Pai. Veja no verso 17 do capítulo 1. Para que vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E no verso 16 do capítulo 3 diz assim: para que sejais fortalecidos com o poder do seu espírito no homem interior. O que é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo estava pedindo nas duas orações? A dotação do Espírito Santo, a concessão do Espírito Santo para os crentes, para que eles pudessem ter um espírito de sabedoria, isso é, saber qual a vontade de Deus, saber o plano da salvação. Ainda veja só, no verso 18 do capítulo 1, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. E o verso 19 do capítulo 3 diz assim: para conhecer o amor de Cristo. Conhecimento. Conhecimento do quê, irmãos? Conhecimento do plano da salvação. Conhecimento do amor do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. O apóstolo Paulo pede que seja iluminado o entendimento dos cristãos de Éfeso, mas ele também pede para que seja iluminado o nosso entendimento. É por isso que está na Bíblia, irmãos. É por isso que o Espírito Santo preservou esta carta, que é para que nós também aprendamos, para que nós sejamos inspirados por ela. Mas ele diz assim: deve conhecer o amor de Cristo. Qual é esse amor de Cristo, irmãos? Para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante aqui, irmãos, o apóstolo Paulo usa 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Como se ele estivesse no nível, numa embarcação no mar. E daí ele tem toda a dimensão horizontal, largura e comprimento, a direção vertical acima do nível do mar e a dimensão vertical abaixo do nível do mar. Sabe o que o apóstolo Paulo estava ilustrando aí, irmãos? A totalidade. Conhecer a totalidade do amor do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum lugar que escape dessas 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Não há nenhum lugar que escape do amor do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: vocês devem conhecer o amor do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento.
Por que excede todo o entendimento, irmãos? O que é isso? Como que excede todo o entendimento? Como compreender, como entender o amor do Senhor Jesus Cristo? Eu quero me reportar agora ao texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Veja lá como é o amor de Cristo. Lá ele diz assim: não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser como Criador, soberano, onipotente, eterno. Mas ele se tornou servo, se tornou uma criatura. E se tornou servo como homem pecador, irmãos. Não que o Senhor Jesus tivesse pecado, mas na condição humana. Na condição humana. E sujeito, então, à morte. Na fraqueza dos homens. Na mortalidade dos homens. O Senhor Jesus se colocou nessa posição. E morreu morte de cruz. Não simplesmente uma morte por doença, uma morte por acidente, mas a morte de cruz, a morte mais vergonhosa, especialmente para os judeus. E Jesus era judeu. A morte mais vergonhosa, a morte de cruz. E eu costumo dizer, por que ele fez isso? Por que ele abaixou tanto, sucessivamente? Senão ele não me alcançava, irmão, senão ele não nos alcançava para nos resgatar. Não dá para entender. Não dá para entender como um Deus se sujeitou a tal sacrifício para nos buscar. Isso só dá para explicar, irmãos, por causa de um amor infinito. Por causa da plenitude do amor de Deus. Não dá para entender, mas dá para nos rendermos a esse amor. E aceitar esse amor, aceitar esse sacrifício que foi feito por mim, sacrifício que foi feito por cada um de nós. Que nós aceitemos esse sacrifício e possamos entender, para que possais compreender perfeitamente a dimensão, a abrangência do amor do Senhor Jesus Cristo por cada um dos seres humanos.